É um prazer estar aqui com as escolas, né, da Drepirituba, nessa proposta de jornada pedagógica, é a 8ª jornada pedagógica, um olhar para as relações étnico-raciais e de gênero na infância. Estamos aqui hoje com a professora Ieda Mares Francisco da Silva, professora há 11 anos, há 3 anos no SEI Jardim Ipanema, como professora módulo, e há 3 meses como coordenadora pedagógica, acompanhando e dando continuidade ao bom trabalho da unidade escolar. Hoje ela vai mostrar para a gente os projetos desenvolvidos na escola sobre as questões étnico-raciais. Espero que vocês curtam, porque os projetos são muito interessantes e possíveis de realizar em todas as unidades escolares. Olá, gente, tudo bom? Como a nossa supervisora Magda já me apresentou, eu sou a professora Ieda. Primeiramente, eu quero dizer que, apesar de todas as borboletas que eu estou tendo no meu estômago, eu me senti muito lisonjeada de receber esse desafio de apresentar esse tema sobre as relações étnico-raciais, que é um tema tão importante para a nossa vida social e principalmente para a nossa vida como formadores, né? E aí, para começar, eu vou ler para vocês um poema que fala sobre a construção do racismo. E aí eu tenho minha colinha, né, obviamente, que é impossível eu conseguir ler. Aí eu vou ler para vocês, tá? Começa assim, gente. Nunca esqueci Soninha Freitas, palestrando em Beabá, sobre a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como: bom exemplo é a construção. Pense em paredes de uma residência. Tijolos formam a estrutura com concreto. A arquitetura tem formato e aparência. Sociedade é construção e racismo é o cimento. Componente estrutural, formador, fundamental do interior e do acabamento. Nessa fala, eu acrescento: nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento. Apoio internacional à tese do branqueamento, descolorindo e repintando tinta de sangue e caneta. Se não branqueou os corpos, alvejou as almas pretas, impôs ao traço apagamento. Resultado: parda, morena, mulata, mestiça, 400 anos de injustiça. E a paz que se fez mais omissa que a melanina na sua tez? Então compreenda de uma vez: se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta, não só cortar o eufemismo, mas lutar por protagonismo no que realmente te representa. Porque se o racismo que experimenta respeita a regra geral, é mais cruel para quem aparenta. Quanto mais preta, mais desigual. Mas há motivo de luta para todos nós. Afinal, preferida ou preterida, preta ou parda para o IBGE, a vantagem é auferida, porque um sistema racista quer. Queremos desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura é como pôr atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura. Vontade, conhecimento. Educação rima com coisas muito simples. Rima com escola falando das coisas nossas, mas não só em novembro. Rima com aprender que questão racial é esforço coletivo. Que ter medo da polícia não é por acaso. A propaganda não é inocente. Que se a senhora preta não te olha nos olhos para falar com você, doutor, é responsabilidade sua educar os seus filhos, para que os meus filhos, para que as próximas senhoras pretas não tenham esse peso no olhar. Lucilene Nascimento. E aí, gente, vamos refletir um pouquinho? Nossa, estou arrepiada, de verdade. Eu já li esse poema, já li esse texto algumas vezes. Isso me trouxe a minha infância. Eu fiquei pensando, que memórias? O que eu tenho de positivo de quando eu era criança, lá na pré-escola? O que eu tenho de positivo com a cor da minha pele, com o meu corpo, com a minha boca,
com o meu cabelo, o que eu lembro? Que elogios que eu tive? Nenhum, pelo contrário. Eu tenho lembranças muito tristes, mas eu tive que aprender a crescer, a me aceitar, e até hoje eu estou me aceitando. E aí, o que eu penso? Nós, enquanto educadores da primeira infância, o que nós queremos deixar para essas crianças? Que olhares que nós estamos tendo para aquela criança? Por que sempre a criança branca é diferente da criança negra? Por que todos nós não podemos ter o mesmo olhar? E digo mais do que isso. Olhando agora, eu lembrei de uma coisa. Que muitas coisas eu ainda estou me desconstruindo com relação a esse tema. Por exemplo, aceitar um cabelo enrolado. Por quê? Porque desde criança eu aprendi que um cabelo bonito é um cabelo liso, é um cabelo que mexe. E hoje, no auge dos meus 45 anos, essa parte vocês cortam, tá? Eu não tenho 45 anos. Eu ainda não sei usar o meu cabelo enrolado, porque dá trabalho, porque dói, porque machuca. Porque quando minha mãe penteava o meu cabelo, quando ela fazia uma trança, era a semana inteira. Então, todas as vezes que ela fazia um penteado diferente, era um sonho. Porque, para mim, tudo que era bonito era só o cabelo liso, era só a franjinha. E hoje é importante nós, enquanto educadores, jogar esse olhar para as nossas crianças. Isso é para a gente refletir. E aí, passando nisso, pensando nas nossas práticas, pensando o que o CEI Ipanema faz com relação ao tema étnico-raciais, eu puxei um pouquinho nas referências legais. E tem algumas leis. Tem várias leis aqui. Gente, pasmem, uma das leis mais velhas tem 32 anos, que fala sobre o preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião. E olha quanto nós estamos ainda engatinhando para essa lei. E a lei, que é mais comum entre a gente, 10.639, né, que fala de ter essa temática no ensino público, superior, de todos os ensinos, né, sobre a história e a cultura afro-brasileira indígena. Gente, essa lei vai fazer 20 anos. E eu tenho certeza que muitos de nós não sabem a idade dessa lei. E olha como nós ainda estamos engatinhando, como nós estamos ainda trilhando um caminho, porque muitas unidades ainda estão engatinhando para esse tema. E aí também, além das referências legais, eu puxei um pouquinho sobre o que a gente estuda nas nossas documentações. E aí tem o nosso PPP, tem os indicadores e também tem o currículo da cidade. E aí, fazendo uma leitura de um pouquinho de cada, todos falam a mesma língua. Tanto o PPP, né, essa parte da concepção de educador e da infância, né, que tem como princípio possibilitar a criança o acesso aos bens culturais construídos pela humanidade, considerando-as sujeitos de direitos, portadores de história e construtoras das culturas infantis, ou seja, reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e de suas famílias. E os indicadores, eu fiz, né, um apanhadinho, que são seis itens que tem, que falam a mesma coisa dos indicadores. De o que nós oferecemos para as nossas crianças com relação às histórias, filmes, as obras de artes, as músicas, expressões culturais, objetos, brincadeiras, quais são os personagens, quais são os heróis e as heroínas que nós oferecemos para as nossas crianças. E o currículo da cidade, ele apenas pauta aqui, visa o cumprimento das leis já mencionadas, que nós falamos nos outros slides. E nós temos sim que ter, né, em nosso currículo a história e a cultura afro-brasileira e africana. E a cultura indígena também. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa formação, né? O que nós construímos esse ano nos nossos PEAs e na nossa reunião pedagógica, principalmente nessa nossa última reunião pedagógica. Então, nós revisitamos um pouquinho a história afro-brasileira. Alguns professores, né, em alguns momentos, relataram suas práticas, relataram também muitas indagações das crianças. E, em um desses nossos encontros, eu tive um insight, falei assim, deixa eu dar uma rodada para a nossa escola para descobrir o que nós temos de literatura com relação à cultura afro-brasileira. E aí, gente, eu descobri uma imensidão de livros, uma imensidão de histórias, de todas as formas, de todos os formatos. Em uma dessas nossas reuniões, eu coloquei, né, eu ofereci para os professores e cada um escolheu uma história. Independente da imagem, da fala, do que era, e cada professor que escolheu essa história relatou um pouquinho para a gente. Então, nós conversamos, indagamos, lemos histórias, cada professor
trouxe um olhar para isso. E aí que a gente, mais uma vez, constatou que quando a gente fala de tratar, né, sobre a educação antirracista para a educação infantil, é isso. É fazer as mesmas coisas que a gente faz, que é o quê? Histórias, músicas, objetos, brincadeira, é o que a gente já faz no nosso dia a dia. Mas de que forma que a gente faz? O que a gente oferece? Que representatividade as nossas crianças negras têm? Onde elas conseguem se reconhecer? Em que história? Em que brincadeira? Em que muro? Em que folha? Em que lápis? Né? E aí nós também fizemos bastante registro também do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Ao longo do ano também nós tivemos alguns registros também de cartas à Maria. E aí agora vem um pouquinho dando continuidade a essas formações. Em um dos nossos encontros, nós fizemos uma análise pessoal, né? Então, algumas questões que cada um de nós respondeu. Que o professor respondeu o quê? O que ele oferece para nossas crianças? Então, foram as mesmas perguntas que existem nos indicadores, né? Sobre as bonecas, os bonecos, os personagens, né? Os instrumentos musicais. E aí, o que mais me chamou a atenção, gente, foi essa questão, a questão número 8, que fala sobre lápis de cor, né? E essa questão é: quais são as cores de lápis de cor que são disponibilizadas para suas crianças? Há opção de escolha para os bebês e para as crianças? Gente, foi o couro, essa resposta. Foi tradicional. O que é tradicional? Que são as cores primárias e as cores secundárias, ou seja, que as nossas crianças que elas ainda não têm essa diversidade de cores, né, de cor da pele, porque a gente sabe que quando se trata de cor da pele, cada um tem a sua. E a criança, ela faz essa reprodução, né, gente? Nos desenhos, nas garastujas, né, nas escolhas que a criança tem, essa opção, essa diversidade de cores, que é aí que a gente ensina a criança. E que ainda nós não temos. Mas, né, conforme as nossas conversas, os nossos estudos, eu acredito que nós estamos nos apropriando para melhorar, né, para criar essa cultura de relações étnico-raciais no Sei Ipanema. E aí, finalmente, nós chegamos, o quê? A nossa cereja do bolo, que é o quê? São as nossas práticas, a nossa unidade. E aí, gente, eu separei para vocês 3 salas que nós conversamos, né? Que posteriormente eu vou mostrar para vocês as fotos. E aí, conforme a nossa conversa, conforme o que os professores trouxeram para mim, a maioria respondeu que o quê? Que as histórias com personagens negras também sim, que elas contêm algumas histórias. Então, a maioria das salas fez isso. Já a apreciação de cantigas africanas, algumas salas já começam a trabalhar com as crianças essa questão musical. E também tem o projeto de uma sala da professora do MG2B, que ela trabalhou com esse projeto anualmente, que chama O Encontro Mágico e Encantador das Histórias Infantis, Clássicos e Contos Africanos. A professora também trabalhou com as questões indígenas, mas como o nosso foco são os contos africanos, então eu pincelei e deixei só a parte dos contos africanos. E aí ela relatou algumas coisas, né, algumas atividades que ela fez, algumas histórias que as crianças apreciaram, né, culinária, fez pesquisa para casa também com as famílias, então teve brincadeira, teve bastante rodas de conversa, rodas de histórias cantadas, rodas de músicas, movimentos corporais, pintura, e a finalização que vai acontecer desse projeto, que vai ser em dezembro, né? Que a professora vai levar para as crianças, para todos nós apreciarmos, e será uma apresentação de rodas de capoeira. Então vamos lá? Essa aqui, gente, é a sala do berçário 1. É uma sala que começou na nossa unidade em setembro. É uma sala de bebezinhos que tem até 6 meses ainda. E aí, gente, é com muita alegria que eu vou ter essa fala agora, que é uma sala que tem, né, praticamente há 2 meses. E uma das professoras, né, quando ela foi me passar as fotos, ela me relatou, ela falou assim: olha, Ieda, depois da nossa reunião pedagógica, né, com tudo que foi apresentado, com tudo que foi discutido, eu mudei o meu olhar. E eu entendi que sim, que não é difícil, que não é algo impossível trabalhar com essas questões num berçário 1, bebezinhos que a oralidade ainda são balbúcias, né? E que ela falou assim que a partir, né, daquela situação, daquela ocasião que ela passou a oferecer para as crianças, né, das diversidades que elas fazem de histórias, de música, que ela passou a ofertar para as crianças uma vez por semana cantos africanos e histórias também. E aí
eles exploram bastante o anexo, que é essa parte aqui, que é como se fosse uma brinquedoteca nossa. Aqui é a sala. E aqui as pessoas estão com instrumentos musicais. Desculpa, gente, é que a forma como foi cortada não deu para ver tudo. Então, nesse momento aqui, eles estão ouvindo música. Tá vendo? E, ó, eles são bebezinhos, mas cada qual está aproveitando do seu jeito. Tá vendo que esse aqui está deitadinho, esse aqui ainda está na almofada, mas tá vendo? Olha, a criança está se apropriando do objeto. Ou seja, porque qual é a intenção quando a gente fala de oferecer a diversidade para as crianças? É que seja natural. Nós não estamos querendo que seja só o projeto coletivo, que se fale das relações étnico-raciais. Não, não é isso, gente. Nós estamos querendo que seja abrangido, que esse tema se naturalize, assim como os contos europeus, assim como a Branca de Neve, assim como a Pequena Sereia, é tão natural para a gente quando a gente pega um livro. E quando a criança também vê, quando a gente dá opção para as crianças, é isso que a gente acredita que tem que ser, naturalização. E é isso que as professoras estão fazendo, naturalizando esses instrumentos para os bebês. E aí na próxima, continuando ainda, é a roda de história, tá vendo? Tem a professora contando, entendeu? Aqui a pequena faz parte da parte musical. E aqui, tá vendo? Olha, a professora tá elucidando, tá mostrando as imagens e tá fazendo a roda de história com eles de cantigas africanas. Muito legal, né, gente? Muito legal. E aqui, gente, nós vamos aqui para o berçário 2, que são as histórias contadas de diversas formas em diferentes estados. E aqui eu tenho um pouquinho mais de apropriação para falar, porque, como já foi mencionado lá na frente, eu sou uma professora módulo. Então, como essa turma aqui são de 4 salas, então elas fazem muitos trabalhos juntas, então em algumas histórias e algumas atividades eu participei. E aí, uma das histórias principais que elas contaram para as crianças, que tem um protagonismo, que a criancinha, que o bebê é negro, que é Como é Bonito o Pé de Igor. E também tem a outra, Alice V, mas a principal história que eu vou mostrar para vocês é essa parte de Como é Bonito o Pé de Igor. E aí, gente, as professoras concretizaram o Igor para as crianças e levaram para as crianças em vários momentos, em várias situações. Então, essas histórias elas foram contadas com música, foram contadas no refeitório, foram contadas no anexo, foram contadas no parque. E assim, cada criança pôde abraçar, cada criança pôde contextualizar. Elas também fizeram reconhecimento também dos pezinhos, porque a história é isso, né? Conta toda a história desde que o Igor nasceu, e uma das coisas que a família dele mais elogiava era o pezinho dele. Então assim, em diversos momentos, as crianças falavam, as crianças batiam o pezinho, as professoras iam contando e falando, porque é o Igor, né, o protagonista da história, e aí as professoras iam levando, né, o pé do Lucas, o pé do Estevão, o pé da Isabela. Então foi muito bacana, foi bem contextualizado, né, de todas as formas. E aqui também, tá vendo? Olha só, a professora contando sentada, eles também fizeram, tá vendo, ó, um varalzinho de história que ficou dos dois lados. Eu lembro que nesse dia eu estava aqui, e assim, então depois da contação de história, das crianças conseguirem concretizar com o bonequinho no colo, então eles viram, eles se reconheceram, eles se apropriaram, foi bem bacana, foi bem interessante. E, gente, entre essas atividades, tem alguns relatos que é bem bacana, que vale a pena contar. Aqui, gente, olha que legal, para finalizar essa história aqui. Eles levaram o Igor para o almoço. Olha que legal. Olha o encantamento das crianças. Olha esse pertencimento. Olha esse reconhecimento. Olha que legal. Como tem alguns, como é berçário 2, algumas crianças ainda ficam no cadeirão e lá eles levaram também. E eu lembro também que em uma dessas atividades, elas também levaram o Igor para fazer uma atividade continta. Então eles colocaram as crianças todas na cadeira e o Igor ficou lá como se fosse participando. E as crianças todas empolgadas, todas felizes. Por quê? Porque foi contextualizado para as crianças essa história. Em uma dessas ocasiões, eu estava com uma criança de uma dessa turminha, e um belo dia ela chegou chorando, e ela estava com o cabelo preso, ela estava muito incomodada, e uma professora tirou e arrumou o cabelo dela, e o cabelo ficou parecido. E a criança, e a Maia, ela criou essa proximidade com ela, e em alguns momentos, quando ela chegava na escola, que ela estava chorando, eu falava assim: Maia, vamos lá para a professora Elaine, que a professora Elaine vai soltar o cabelo e esse cabelo vai ficar igual dela. E a primeira vez que a professora Elaine fez isso, tinha um espelho. E ela parou, a professora Elaine penteou, ela ficou olhando. Gente,
Quando ela se olhou no espelho, foi maravilhoso. O olhar dela, a alegria, né? O reconhecimento, né? Esse olhar sensível de fazer com que a criança se sinta bonita, com que a criança reconheça, com que a criança tenha a imagem positiva de si. E dessa mesma continuidade, dessa mesma turma, isso é o que eu vou reproduzir para vocês agora, é um relato que elas me falaram. E um desses momentos de história também, protagonizando personagens negros, no momento da história, a professora da história era uma professora negra. E uma desses bebês, uma dessas crianças, olhou para a professora Elaine, apontou e falou assim, olha, é você. Ou seja, a criança reconheceu a professora na história. Isso, gente, é naturalizar, é isso que a gente precisa. Sensacional, né, gente? Muito bom. E aí, passamos 2 berçários, agora nós vamos para o projeto da professora do MG2, que ela também trabalhou várias histórias. E uma das histórias que ela trabalhou bastante foi O Pequeno Príncipe Preto. E aqui nessa história aqui, nessa brincadeira, as crianças estão empinando pipa. E aí, o que a professora fez? Ela fez a referência da história por quê? Porque nessa história, o príncipe, ele viaja com pipa para vários planetas, né? Esse é o meio de transporte do príncipe, de viajar de pipa. E aí, depois de contar a história, depois de cantar música, depois de fazer todas as indagações com as crianças, um dos resultados das concretizações da história foi esse. Foi brincar de pipa, como se eles estivessem viajando pelos planetas. Aqui, essa próxima também foi uma outra história que a professora trabalhou, que foi Pretinha da Neve e os 7 Gigantes. E aí, para contextualizar essa história, a professora ofereceu para as crianças tecidos. E aí, qual que era a brincadeira de faz de conta? Era que cada criança, independente de ser menino ou menino, criasse a sua veste, criasse o vestido longo, que tanto elas veem, né, com os personagens negros nas histórias. Então, essa atividade que foi no dia de oferecer o colorido, onde cada criança escolheu a sua cor, o tamanho, e colocou, e cada criança se valorizou e brincou nesse faz de conta de fazer a própria vestimenta. E aqui, gente, esse daqui eu também participei. Essa história aqui também, voltando lá para o Pequeno Príncipe Preto, que também, essa historinha ela fala que ele morava nesse planeta com essa árvore, o baobá. E aí, para contextualizar essa história, nós fizemos um tour pela escola inteira com lupa, procurando a árvore do baobá. Então, assim, cada árvore que as crianças encontravam, elas perguntavam, a professora indagava, e elas foram procurando, como se elas estivessem também viajando, como o Pequeno Príncipe faz, né? De viajar, de conhecer vários lugares. Foi assim que a professora contextualizou, que cada cantinho do SEI foi como se ele estivesse viajando para cada lugar. E aí, né, o faz de conta, a lupa, o procurar, né? E aí nesse meio eles foram encontrando várias coisas, frutos, bichinhos, borboletas. E aí eles recriaram, eles reproduziram a própria história dessa vez. E aqui, para finalizar esse projeto, com várias histórias que a professora fez, foi, gente, a contextualização ainda na história do Pequeno Príncipe Preto, foi o quê? Foi um piquenique. E essa árvore que fica em frente à sala deles, como se fosse o baobá. Então, a contextualização desse projeto, né, nessa parte dessa história, foi que eles fizeram um piquenique embaixo da árvore. Então, colocou lá, tudo certinho. E assim, e a brincadeira final disso era o quê? Ninguém larga a mão de ninguém, que cada um toma conta um do outro. Por quê? A professora foi distribuindo os cupcakes e o combinado era o quê? Que cada um, o primeiro só ia poder comer depois que o último recebesse. E eles entenderam isso, porque cada um segurava o seu docinho e falava assim, tem que esperar um amigo, né? Tem que esperar um amigo, né? E cada um participou, esperou o outro, e eles finalizaram com isso. E aí, eu só vou mostrar para vocês uma bonequinha que está ali. Tá bom, gente? Que é uma da contextualização também que a professora fez. Gente, olha que riqueza. Olha que linda. Isso aqui, gente, representa em uma das histórias do projeto da professora a menina bonita do laço de fita. E é isso as crianças construíram juntos, né? Claro que a professora ajudou. Então, pintaram o rostinho, os lacinhos, o corpinho. E essa foi a contextualização da historinha da menina bonita do laço de fita. Que a professora também fez colagem, fez de outras formas, de outras maneiras. Gente, e é isso. E aí, agora, eu gostaria que vocês ouvissem uma música que nada mais é do que um poema cantado. E depois que a gente ler, depois que a gente ouvir,
e assistir a gente conversa mais um pouquinho. Aproveitem. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, rapara, dará, ei, rapara, adará, ti, 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 tá bom,
isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Obrigada. Gente, muito forte, né? Muito forte. Eu acho que essa música, a primeira vez que eu ouvi, de verdade, eu me arrepiei, eu chorei. Porque é isso, gente. Cota não é esmola, não é favor, é reconhecimento. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de tratar com esse tema nas nossas unidades, não é um favor, é um resgate de cultura, é um reconhecimento. Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós somos mais da metade da população negra. Então, nós precisamos ter o nosso pertencimento, a nossa naturalização. É isso que a gente está pedindo. É isso que cada um de nós, como educadores da primeira infância, precisamos refletir. E tudo bem para quem não começou, porque nós, os Seipanemas, nós estamos ainda engatinhando. Mas que bom que nós estamos tendo esse resgate, essa possibilidade de entender, de se apropriar, de compreender o quanto esse tema é importante para nossas crianças, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa comunidade. E depois desses breves relatos, eu quero deixar 2 indagações com vocês. Será que você consegue reconhecer as suas práticas racistas na sua fala, no seu dia a dia? E o que você tem feito em sua unidade escolar para combater o racismo? Pense, reflita, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora eu vou apresentar a professora Maria Lindinalva Muniz, que está há 8 anos no trabalho na EMEI. Na EMEI Clemente Segundo Pinho, ela está há 5 anos e trabalha há 14 anos em SEI. E no SEI Ipanema está há 11 anos. A formação dela é pedagogia e também matemática e pós-gestão. A palavra é sua. Olá, eu sou a professora Lindinalva, já trabalho no Clemente Segundo Pinho há 5 anos, como a Magda falou, e com uma sala multietária no período da manhã, né, crianças de 4, 5 e 6 anos, um desafio, né, para a gente que está na EMEI. E quando a Magda, ou quando a Solange, a minha coordenadora, pediu para que eu apresentasse o trabalho com essa temática, que brilhantemente a minha colega Ieda, do SEI Jardim Ipanema, apresentou, eu falei, olha, tudo bem, eu vou, mas eu não tenho um projeto meu com essa temática. E foi então que eu fui voltar lá às minhas memórias e trazendo para as memórias como que se deu, né, uma construção que a gente estava fazendo, até que quase que inconscientemente, né? E só que antes de eu começar como que se deu essas inquietações, eu vou começar falando como a gente idealizou essa apresentação, com o nome Práticas que representam a cultura afro-brasileira da EMEI Clemente Segundo Pinho. E fazendo uma bela reflexão, tive o prazer de conhecer um poema maravilhoso da Vitória Santa Cruz, é uma peruana, né, líder da luta do povo negro. E assim, quando eu vi o vídeo e quando eu li, eu fiquei encantada, impactada e me trouxe memórias, né, do passado, que só depois que a gente começa a entender como de fato se dá o preconceito, o bullying,
em relação às pessoas negras, as pessoas que não são aquelas pessoas ditas como belas, né? Como a gente está acostumado a ver o que é belo. Uma criança loira, uma criança dos olhos azuis, uma criança com cabelo liso, e a pessoa negra, pobre, cabelo crespo, normalmente não são valorizados no dia a dia. Então eu vou ler, eu acredito que vocês também vão gostar muito de ouvir isso, e voltem lá as memórias da infância, de quem tem a pele negra. Enquanto eu estiver lendo, voltem lá atrás, vão pensando no que eu estou lendo. Então, o nome do poema é Me Gritaram Negra. Tinha 7 anos apenas 7 anos. E 7 anos, não chegava nem 5. De repente, vozes na rua. Me gritaram negra. Negra, negra. Por acaso sou negra? Me disse, sim. Que coisa ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam, negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam, negra. E odiei meus cabelos e meus lábios grossos. E mirei apenada minha carne tostada e retrocedi. Negra. E retrocedi. Negra, negra, negra. E passava o tempo. E sempre amargurada, continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E não pesava. E como pesava? Alisei o cabelo, passei pó na cara. E entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra. Até que um dia, que retrocedia, e que ia cair, negra, negra, negra. E daí? E daí? Negra, sim, negra, sou, negra, negra, sou negra, sim, negra sou, negra, negra, negra sou. De hoje em diante, não quero alisar meus cabelos. Não quero, e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Afinal compreendi. Afinal, já não retrocedo. Afinal, e avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, e bendigo aos céus. Porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor. E já compreendi. Afinal, já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. Gente, quando eu vi o vídeo e quando eu li, me trouxe na memória quando o meu cabelo não tinha como alisar, né? Porque não tinha como mesmo, né? Mas os meus lábios em pensar que eu andei com ele. Porque me chamavam. E aquilo eu não tinha como, né? O que eu ia fazer? Eu era negra, era pobre, os cabelos viviam presos, né? Porque tinha que estar preso, porque não era bonito. Hoje eu vejo a Maia, aluna do SEI, no qual eu pertenço também, olhando para mim, e o nosso comprimento é assim. E é muito lindo de ver. E muitas vezes, no calor, eu arrumo, solto o cabelo dela, porque está sempre preso, né? E a gente se cumprimenta com os cabelos soltos. Lindamente. Lindamente. Uma criança que mal fez 2 anos quer ter seus cabelos livres, soltos, sem precisar alisá-lo, sem precisar se afogar naquela fumaça de produtos químicos, né, que nos causam câncer. Mas hoje a gente consegue ver uma luz no final do túnel, né? Ver os nossos cabelos soltos, os nossos cabelos bonitos e que são elogiados.
nossa, Lindy, hoje o seu cabelo tá lindo. Eu falei, olha, dei uma arrumada, encontrei um creme diferente, mas tá aqui, tá solto e vai bonito, e cumprimento as minhas crianças chacoalhando o meu cabelo, porque um dia elas vão poder ver e perceber que não precisa prender o lábio porque eles são grossos, eles são bonitos sim. Não precisa prender os cabelos porque eles não são lisos, porque eles também são lindos. E a nossa pele é linda. E a gente precisa passar isso para as nossas crianças. Né? Tem crianças de 1 ano, de 2 anos, de 4, de 5 e de 6. E se eles começarem a entender que eles são lindos, como eles são, independente de cor e de cabelo, nós vamos ter um futuro bem melhor. Mas vamos lá para o tema do que representa hoje, que eu estou representando a EMEI Clemente II Pinho. Como que começou essa inquietação? A gente precisa representar, dar visibilidade ao povo negro da nossa comunidade escolar, da nossa comunidade, que é a maioria, né? A gente trabalha num bairro periférico e que a maioria são negros. Como que a gente vai fazer isso? A gente começou com os indicadores de qualidade, que era vermelho. Nós tínhamos a bolinha vermelha, o cartãozinho vermelho para o nosso indicador de número 8. E aí, vamos lá, o que a gente pode fazer para que essa bolinha vá para amarela e depois para verde? Juntamente com um grupo de jeito, a gente começou a estudar. Então, assim, quais são as nossas inquietações? Inicia com os indicadores, em seguida, o que temos e fazemos para atender esse indicador? Que nada mais era dar visibilidade ao povo negro. A gente foi em busca. Então, a direção foi, vamos lá, vamos pesquisar. O que a gente precisa? A gente precisa de bonecas negras, bonecos negros, de livros que a gente possa apresentar para as crianças e que eles consigam se verem representados, né? Essa atividade foi realizada com o 7º B, que é a minha sala, pela professora Elaine, que estava me substituindo por um problema de saúde. Aí eu pedi para ela, olha, estou começando, né, umas atividades com ele, com alguns contos africanos. Ela falou, pode deixar, Lindy, eu consigo. E ela leu para as minhas crianças o livro Meu Crespo é de Rainha, e eles desenharam brilhantemente e fizeram as coroas das rainhas. E são pessoas de todas as cores, mas o que a gente estava representando aqui era... E, gente, o mais interessante é que as minhas crianças todas me desenham com os cabelos encaracolados, cabelos crespos. Eles não fazem aquele cabelinho. Então, eles conseguem se ver representados na professora deles. Então, vamos lá ver o que a gente trouxe, né, para a nossa escola. As bonecas. A gente trouxe livros, leituras, a gente fez um leituraço só com a temática afro, atividades envolvendo famílias. Olha lá. Isso aqui é uma mesa que eu tenho na minha sala com as bonecas. Aí a gente faz todo o cuidado, a gente faz lá os nossos enfeites de cabelo para que elas estejam sempre bonitas, sempre arrumadas. Porque a gente tem que estar bem, né? A gente tem que cuidar dos nossos cabelos, a gente tem que estar bonita. Porque isso só vai enfeitar quem tem a pele branca, quem tem o cabelo liso. Então a gente faz os nossos... tiraram as roupinhas, porque as crianças fazem isso mesmo. A gente vai lá com o TNT e faz novamente, faz o laço combinando com a roupa e deixa a nossa mesa estar sempre muito organizada. Porque eles brincam, mas logo tiram, levam para fora, brincam até, mas se eles voltam, a gente está sempre com a nossa bancada organizada com as nossas bonecas. Nós também temos uma caixa com livros na sala dos professores, que quando a gente vai trabalhar algum projeto, nós levamos para a sala, e também nós temos livros da sala que a gente consegue trabalhar. Também trabalho muito com PDF de livro, como a gente tem um material tecnológico já na EMEI, então a gente utiliza bastante essa temática, porque aí a gente vai ampliando para além do que a gente tem no livro. Se tem alguma fala, alguma coisa, a gente pesquisa, a gente vai além. Onde é a África? Então a gente vai lá, o que tem no continente africano, que tipo de comida, e a gente vai ampliando esse olhar da criança, né? A curiosidade, porque na verdade eles são curiosos, eles querem saber mais. E o material tecnológico não é só para colocar videozinho para as crianças. Eu, pelo menos, utilizo para ampliar
né, o olhar da criança, ampliar, que não só existe o nosso São Paulo, o nosso Jaraguá, a gente vai além, a gente vai para os outros lugares, a gente vai para o interior, a gente vai para o Nordeste, a gente segue o mundo aí, no caso da África. O que fazemos? Fizemos o leituraço, onde eles escolheram, né, qual era a história que eles queriam, né, só com essa temática, né, então eles foram lá, escolheram aqui a lista de nomes de cada turma que foram lá escolher, a professora ia escolher, eles apontavam, e aí a professora escrevia o nome dele, e aí no dia desse leituraço que movimentou toda a escola no período do meio, eles foram para a área externa da escola, um ambiente todo preparado para receber essa criança, com esse momento, né, que era apenas um momento, não, e isso acontece também na sala, mas era um momento, né, para que eles vivessem uma situação de aprendizagem diferente, uma vivência diferente. Então, eles foram para fora, lá está a professora Laura, que eu tenho a felicidade de trabalhar com ela, e está lá contando a história do livro que a turma escolheu. Aqui estão todos os ambientes da escola, com as leituras sendo realizadas com essa temática. A atividade que envolveram a família. A gente teve a oficina de abaionismo. E claro, não é só confeccionar uma boneca preta. Porque confeccionar boneca eu confecciono de qualquer cor, de qualquer boneca, simplesmente boneca. Mas aí não, aí teve toda uma história. Eu conto uma história para as famílias. Que eles conseguem mudar o olhar, ampliar o olhar, né? E além do que seja apenas, são mimimis, né? Como eles falam. São mimimis de pessoas pretas. E não, eu passei por isso, né? A Ieda passou por isso. E tantas outras pessoas passaram por isso. E a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa ter representatividade. Eu tenho uma criança que a mãe dela tem um cabelo liso na sala e ela se sente representada pelos cachos. Eu tenho criança que não tem cabelo liso e apenas tem uma leve ondulação e consegue, falei, professora, olha o meu cacho. Ou então de simplesmente chegar perto de mim e olhar os cachos do meu cabelo, né? Ele tá cacheado, mas ele pode ficar armado, ele pode ficar de diversos jeitos. E aí a gente pode brincar com essa situação com as crianças e eles poderem levar uma vida não tão carregada, pesada, como fala a Vitória. É um fardo que colocam nas nossas costas, como que se nós só viéssemos estar aqui no meio dos brancos para simplesmente carregar o fardo que poderia ser dividido em dois. Quando eu divido em dois, fica mais leve. Por que eu tenho que carregar sozinha? Porque eu tenho a pele preta? Porque eu tenho cabelo crespo? Porque eu tenho os lábios carnudos? Né? E vivo o preenchimento labial. Se eu soubesse antes, não tinha aprendido os meus, né? E aí, eu acredito que as atividades... Esta foi uma atividade que eu fiz com as minhas crianças. Né? A gente começou o mês de novembro, o mês da consciência negra. Então, vamos dar ênfase, até que aproveitar que a mídia, né? Porque a gente escondem a gente, põe a gente lá no cantinho, aí quando é novembro colocam a gente na prateleira. Vamos colocar na vitrine o povo negro, porque o povo negro tem utilidade. E aí a gente começou, né, a aproveitar a mídia, então eu fui contar esse conto para as minhas crianças. Eu gostaria de contar para você. O Jabuti de Asas. Os jabutis contam, os mais velhos, sempre foram respeitados por sua sabedoria e prudência, mas por causa da ganância de um deles, todos os parentes passaram a ter o casco rachado. Há muito tempo, um jabuti soube que uma grande festa estava sendo organizada pelas aves que viviam voando entre os galhos das florestas. Eu também quero ir, disse ele, pondo a cabecinha para fora do casco. Mas a festa vai ser no céu, explicou um papagaio. Como é que você vai voar até lá? Jabuti ficou com uma cara tão triste que os pássaros, com dó dele, resolveram ajudá-lo. Olhe, nós vamos emprestar algumas de nossas penas
para você. E assim foi feito. A passarinhada, com pedacinhos de corda, amarrou plumas coloridas nas patas dianteiras e traseiras do jabuti. Pronto, agora você já pode voar. Comemoram os pássaros. Mas tem outra coisa. Nessa festa, cada um tem de usar um nome diferente. Qual vai ser o seu? O jabuti, astucioso, depois de pensar um pouco, disse: para todos, meu nome será para todos. Na manhã seguinte, quando os galos começaram a cantar, os convidados já estavam acordados, pronto para partir rumo à festança. Só que a viagem levou mais tempo do que pensavam, pois o jabuti não sabia voar direito e atrasou todo mundo. Para ele decolar, foi um custo. Os céus da África nunca tinham visto um ser voador tão desajeitado como aquele jabuti de asas. Que lindo! Gritava o jabuti, deslumbrado com a visão dos cafezais e algodoás que iam desfrutando do alto. O ar era tão claro que dava para o jabuti avistar os picos das montanhas ao longe, cobertos de neve. Olhe o tamanho daquele rio, exclamava, apontando o majestoso Nilo Branco. Por isso, quando alcançaram o céu, a festa já tinha começado. Uma mesa enorme para o café da manhã, coberta de frutas, aguardava havia tempo pelos retardatários. A passarada, de acordo com os velhos costumes, perguntou: para quem a comida vai ser servida primeiro? A dona da festa, uma águia imponente, foi quem respondeu: para todos. Então é para mim, disse o jabuti, avançando nas guloseimas, mas enquanto os pássaros observavam, sem poder fazer nada, a festa continuou animada até a hora do almoço. E novamente a cena se repetiu. Para quem é o almoço? Tornaram a perguntar os pássaros. Para todos, disse a anfitriã. O jabuti, sem perder tempo, comeu tudo outra vez. Na hora do jantar, foi a mesma coisa. O bando de aves, esfomeado, resolveu ir embora. Mas primeiro exigiu que o jabuti devolvesse as penas. Entregue tudo, disseram os passarinhos, arrancando as plumas em torno das patas do jabuti. Antes que os pássaros voassem de volta à floresta, o jabuti fez um pedido. Por favor, passem na minha casa e peçam para minha mãe colocar um monte de capim em frente à nossa porta. Implorou. Para quê? Para eu não me machucar quando pular do céu. Disse o espertalhão. Os pássaros zangados, quando chegaram à terra, deram um recado errado para a mãe do jabuti. O seu filho pediu para a senhora colocar umas pedras bem grandes na entrada da casa. Resultado, o jabuti se esborrachou contra os pedregulhos. Por sorte, não morreu. A mãe dele é que teve um trabalho danado para remendar os pedaços do casco, todo arrebentado por causa do tombo. Os descendentes do jabuti, além de passarem a andar muito devagar, carregam essa couraça rachada até hoje. E aí, depois que eu terminei de contar o conto para as crianças, a gente vai para a nossa roda de conversa, que é o que a gente sempre costuma fazer. Por que que os pássaros retiraram as penas?
né, do jabuti. E logo eles já falam, olha, é porque ele comeu tudo, ele não deixou ninguém comer. Então, e aí, nessa mesma atividade, o que eu faço? Como eu falei, eu utilizo a tecnologia para a gente ampliar, né, o nosso conhecimento, né? E a internet, a gente fazendo um bom uso dela, a gente consegue fazer isso. Então, eu peguei um trecho da história em que ele fala do Rio Nilo, em que ele fala dos picos de neve, das montanhas, e aí a gente vai ver as montanhas com pico de neve, a gente foi ver o Rio Nilo, a gente foi, e eles, os algodoais, os cafezais, coisas que as crianças não têm esse conhecimento, e aí eles fazem um registro no caderno dele, não de partes da história, mas do diálogo que a gente tem, né, de onde veio, de como que as coisas, que existem coisas diferentes para além do que a gente vê ao nosso entorno, né, no nosso território mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. São práticas que precisam ainda de ser ainda mais ampliadas. A criança precisa ter o negro ele precisa ter mais visibilidade, mas a nossa criança negra, ela precisa ser olhada com o mesmo carinho de um branco. Não é que a gente não vai ter um carinho do branco, mas a gente tem que ter o mesmo carinho pela criança negra e pela criança branca. Que a gente possa cuidar do cabelo liso da criança branca, mas também que possa cuidar do cabelo negro. Que a gente possa colocar um laço em um e no outro. Que a gente não possa ter esse olhar de que o preto é feio. Que a gente desconstrua essa história que a gente vem, esse fardo pesado que a gente vem carregando ao longo dos anos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada, né, por estar nos ouvindo, estar fazendo com que a gente possa passar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aos poucos, mas que a gente vai construindo um pouquinho a cada dia, né? A construção ela não começa de uma só vez, ela vai seguindo o seu curso de tijolo em tijolo. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter uma grande construção aí pra frente. A gente espera que a gente não precise mais prender o lábio, porque o lábio é carnudo e não é bonito. E que a gente tenha que prender o cabelo, porque ele é encaracolado, porque ele é crespo. Que a gente possa soltar a imaginação, soltar a alegria do povo negro em toda a nossa vida. Obrigada. Galera, eu gostei muito da história. E eu gostei. Mas por que cada um? Eu tenho uma ideia também. Ô, Pro, eu gostei da sua historinha. E foi indo tudo por cima.
do que água. Então, aí ela foi ver no seu celular e viu o olho dela tava cheio de coraçãozinho, porque é amor. Aí ela foi ver aqui no celular dela cheio de caminhos. Eduardo Machado
A minha gata que se chama Catarina. Ele é sacanão. Vocês já viram essa capa do livro em algum lugar? Sim! Aonde vocês viram? Na sala. Na sala? No nosso lançar. Na onde? Na lousa. Na lousa? Sim. Ah, tá. Muito bem. Alguém me lembra sobre o que ele fala? Alguém está lembrado sobre o que ele? Tá lembrado? Dente de leite. Dente de leite. Que mais? Esquisito. Oi? Esquisito. Peraí que eu volto aí. Cabelo escuro? Cabelo escuro. Cabelo escuro? Cabelo azul. Cabelo azul. Cabelo liso. Cabelo liso. Dente de leite. Dente de leite. Macaco em cima da árvore. Um macaco em cima da árvore. Olha. Eu não falo. Só quer ouvir? Só quer falar? Ela não fala. Ela fala Fala. assim. Ela já falou aqui na sala de leitura. Então por que ela tá falando? Porque ela tá com vergonha. Sobre o que fala o livro? Cabelo crespo, dente de siso, dente de leite. Muito bem. Karine, do que fala o livro? Muito bem, Karine. Parabéns. Salva de palmas. Do que fala o livro? Vocês querem falar? Eu quero. Vamos dar voz para quem não falou ainda. Jean, você quer falar? Você ouviu a história ontem? Na lousa? O que fala o livro? Muito bem. Agora, cabelo rosa. Cabelo liso. Agora a prova vai ler para vocês, tá bom?
Estamos aqui com a professora Karina da Silva Alves, formada em Pedagogia e pós-graduanda no curso de História e Cultura Afro-Brasileira e professora da Rede Parceira há 5 anos, no caso, atualmente no SEI Newton Prado. Isso. A palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Como disse a Magda, meu nome é Karina e eu estou muito grata por poder participar dessa jornada tão importante para muitos negros e negras e também para brancos também, né? Porque é um aprendizado para todos. Eu fiquei pensando no que falar hoje, né? As minhas colegas trouxeram brilhantemente a literatura, um pouco do trabalho do pedagógico sobre essa questão de relações étnicas, e eu pensei que eu gostaria de falar sobre as relações, sobre o racismo estrutural. Eu acredito que nós, educadores, enfim, precisamos entender como que funciona, primeiramente, como que funcionam as relações entre negros e brancos. Voltando um pouquinho no passado, contando um pouquinho de história, que também é um pouco da minha formação, a escravidão durou mais de 300 anos. Então, ali começou a se constituir uma relação entre brancos e negros, de uma forma onde o negro era subalterno, né? E após a abolição não houve uma reparação que desconstruísse essa ideia. E estamos aqui hoje, 2022, falando sobre isso. Por quê? Porque não houve uma reparação, uma construção, novamente, dessas relações, onde pessoas brancas ainda têm a ideia distorcida de que negros ainda continuam como posição de servir, né? E trazendo para a educação infantil, acho fundamental a gente entender essa relação, como que se deu essa relação. Essa relação que é o que chamamos de racismo estrutural, porque ele está na estrutura, está na base, né? Começou há muito tempo atrás, está infiltrado e atravessa brancos e negros. Para o negro, atravessa como um auto-ódio. O negro odiando a cor da pele, cabelo, o estereótipo, fenótipo negro, né? Há um auto-ódio, um auto-sabotamento devido a essa relação que houve no passado. E para o branco, esse ódio é refletido para o outro, né? Pelos mesmos motivos. Cabelo, cor da pele e, enfim, todas essas questões. E a gente tem que pensar na escola como que a gente, como nós nos enxergamos, né? Porque o racismo, como eu disse, atravessa a todos. Não tem como. Atravessa todos, então a gente tem que procurar saber onde o racismo está dentro da gente. Primeira coisa que tem que ser feita antes de a gente pensar aí como professores, agora procurando formações por conta dessas questões, e é preciso mesmo, mas eu acho que tem uma coisa que é preciso ser feita, uma autoavaliação de si mesmo. Se conhecer aonde é que o racismo me atravessa. Eu reconhecendo isso, eu posso conseguir desenvolver, ampliar melhor como eu vou trabalhar com essas crianças. Porque eu não imagino trabalhar com a criança se o racismo ainda está em mim. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque as crianças prestam. Elas são sensíveis e elas sentem a falta de carinho, a falta de atenção, a falta de contato. E é uma questão que, às vezes, o professor, o educador, ele não percebe, mas a criança sente. Eu posso dizer isso como uma pessoa preta, retinta,
E eu sei que dói, e dói muito. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui e espero que essas questões sejam pensadas antes de mais nada, antes de tudo, aliás. Antes de tudo, que seja pensado, eu vou trabalhar, vou estudar, vou procurar. Eu não acredito que nenhum professor chegue na escola pensando, hoje eu vou ser racista com alguém. Eu não acredito que ninguém vá com esse pensamento. Eu acredito que todo mundo tenha um afeto pelas crianças, porém, a gente tem que reconhecer que o racismo atravessa a gente mesmo. Sem querer, a gente pode enaltecer mais uma criança branca perto da criança preta que vai escutar e que você pode achar que não foi nada, mas para a criança é. São corpos, como eu disse, pouco tocados e isso as crianças sentem. Eu espero de coração que essa jornada e tudo que está acontecendo, esse movimento, também sirva, acima de tudo, para as pessoas mudarem o pensamento, se descobrir, entender por que esse ódio gratuito e fazer com que as crianças daqui a anos sejam crianças mais felizes, né? Que tudo se naturalize, que fora a proposta pedagógica, fora a coordenadora pedir para os professores trazerem as propostas, literatura, musicalização, que nossas colegas trouxeram, isso tudo é muito importante, não tenho dúvidas. Mas eu hoje, como educadora, pessoa preta, eu espero que isso vá mais além, que a gente consiga exterminar a palavra racismo do nosso dicionário. Obrigada.